Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cursinho Alicerce aqui no YouTube. O meu nome é Saulo e hoje eu vou estar dando algumas dicas aí, falando um pouquinho sobre como que funciona a prova da FUVEST, beleza? Então vem com a gente, vamos conhecer um pouquinho mais dessa prova aí que mó galera tem medo, certo? Vem com nós. Antes de mais nada, né, pessoal, é importante a gente ter atenção para algumas datas da FUVEST, beleza? A FUVEST está com inscrições abertas nesse momento, iniciou-se aí no dia 31 de agosto e vai até o dia 23 de outubro. A primeira fase vai ser realizada no dia 10 de janeiro e na segunda fase vai ser distribuída em 2 dias, né, nos dias 21 e 22 de fevereiro. E aí os dias, né, o dia da primeira lista aí de chamada das aprovações é no dia 19 de março. Bom, feito esse adendo, feita essa contextualização, é importante que a gente saiba que a FUVEST é a principal maneira da gente ingressar na USP, mas não é a única maneira, até porque também é possível entrar na USP pelo Enem, certo? Esse ano a USP está abrindo aí 11 mil novas vagas, certo? Dessas 11 mil, 8 mil serão destinadas aí pela FUVEST e as outras 3 mil serão pelo Enem, beleza? Pelo SISU. É um número mais ou menos aproximado aí, certo? Bom, feitas essas considerações, vamos dar uma olhadinha então como está funcionando essa distribuição de vagas. Afinal, é importante a gente saber disso aí, porque dependendo de onde a gente se encaixa, se é pela concorrência, se é escola pública ou se nas cotas étnico-raciais, é onde a gente vai gastar mais o nosso tempo. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela que a gente consegue encontrar ela facilmente aí no site da FUVEST. Vamos dar uma olhadinha. Bom, pessoal, aqui nesse gráfico, nessa tabela aqui, ó, vagas USP 2021, que são as vagas destinadas para o ano que vem. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo aqui, ó, de um curso da EASH, né? O bacharelado em Sistemas de Informação, certo? Importante essas siglas aqui, rapidamente, né? M significa matutino, N noturno, D diurno, V vespertino e o I de integral. Aqui a gente tem o total de vagas oferecidas e vocês vão entender que é bem importante saber esse número total. E aqui tem essas divisões aí que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Sobre as vagas que são destinadas pela FUVEST e as vagas que são destinadas aí pelo SISU. Bom, em primeiro lugar aqui a gente tem, né, como ampla concorrência, né, 28 vagas, certo? Então, das 60 vagas do total, 28 serão destinadas para ampla concorrência. E aí as outras, né, serão destinadas, as 10 primeiras aqui para escola pública, né, isso dentro da FUVEST, e outras 4 para pretos, pardos e indígenas, tá? Que são as cotas étnico-raciais, totalizando aí 42 pela FUVEST, né? O SISU, aqui nesse mesmo esquema, vai ter 2 vagas para, né, ampla concorrência, 8 para pessoas que vieram da escola pública e 8 para cotas étnico-raciais, aí, pretos, pardos e indígenas, certo? Totalizando 18 vagas pelo SISU. É importante vocês terem isso em mente, porque dependendo de se você se encaixa ou não em algumas dessas acessibilidades, dessas siglas aqui, vocês não vai valer a pena gastar tanto tempo, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui o curso de licenciatura em Ciências da Natureza, vocês vão ver que não tem nenhuma vaga para ampla concorrência pelo SISU. Então, é importante aí vocês tentarem outras opções. Nesse caso, se vocês vão se enquadrarem nessa ampla concorrência, certo? Bom, feito esse adendo, é importante a gente conhecer aí o que é agora, né? A estrutura da prova da FUVEST, né? A prova da FUVEST ela é composta, né, basicamente por 2 momentos e 3 aí para alguns cursos específicos que a gente já vai estar dando uma olhadinha, né? Então esses 3 momentos são a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase ela é composta aí por 90 questões, né, que são questões de múltipla escolha, né, que a gente marca um X lá. E a segunda fase ela é composta, né, por 2 dias. O primeiro dia ele vai ter ali 10 questões discursivas, beleza? Discursivas, não são mais de múltipla escolha. 10 questões discursivas de português no geral, interpretação de texto, gramática e literatura e uma redação. E o segundo dia ele vai ser composto aí por 12 questões discursivas também, e o conteúdo e a matéria dessas questões vai depender do curso que vocês vão escolher, certo? Importante saber, porque esses 3 momentos aí da prova, né, a primeira fase, o primeiro e o segundo dia, vão ser determinantes aí para a pontuação final, que a gente já vai estar dando uma olhadinha também. Bom, vamos dar uma olhada agora em um outro documento que é importante vocês conhecerem, que é o da nota de corte, tá bom? Por quê? Né? É baseado na nota de corte, eu estou falando da primeira fase, que vocês vão conseguir ter um acesso aí, ter um número de acertos, né, importantes para avançarem para a segunda fase. FUVEST do ano passado, tá? Que é mais recente. Então vocês podem também observarem aí isso em outras edições da FUVEST, tá? A FUVEST sempre disponibiliza esse documento também para vocês entenderem um pouquinho aí, para vocês pensarem em estratégias aí sobre quantos pontos vocês vão precisar fazer para que vocês consigam avançar.
Bom, então se a gente começar aqui por esse curso que é o primeiro, ó, nota de corte, administração, ciências contábeis, economia, né, e por aí vai. Para esse curso aqui, ó, para ampla concorrência, havia 93 vagas, e isso é importante saber, já veremos, 1.165 inscritos, né, desses 380 foram convocados para a segunda fase, tá? O número de convocados por vaga aí foi de cerca de 4.09. Então, para avançar para a segunda fase aí, o número mínimo aqui de pontos foi 48. Então, era preciso fazer 48 pontos, aí acertar 48 questões, para que fosse possível avançar para a segunda fase, tá bom? Daquelas 90 questões. Isso é importante vocês saberem para pensar em estratégias, tá bom? Porque isso, né, pessoal, vai variar bastante aí dependendo do curso, beleza? Se a gente for olhar aqui mesmo nessa página, né, a gente pegar arquitetura na FAO aqui pela ampla concorrência também, a gente vai ver que foi de 58 aí o número mínimo de questões que deveria ter acertado, o número mínimo de pontos aí para acertar para ir para a segunda fase. Beleza? Bom, mostrado esse documento aí, pessoal, a gente viu agora um pouco, né, sobre estratégias aí para vocês avançarem para a segunda fase da FUVEST, tá bom? Vamos dar uma olhadinha em algo que também é importante, que é justamente, né, o cálculo final da nota da FUVEST, certo? Bom, a nota da FUVEST, ela vai ser dividida, né, em 3 partes aí, pensando para os cursos que não possuem, claramente, que não possuem habilidades específicas, que também já vou fazer um breve comentário sobre isso, né? Bom, a primeira fase, né, ela vai ter ali, então, 90 questões e o número de acertos vai ser baseado sempre numa base 100, ou seja, né, se vocês acertam, por exemplo, ali 45 questões, né, vocês vão ter 50 pontos nesse primeiro momento. Para a segunda fase, vai ser dividido em 2 dias que também vão totalizar 100 pontos, tá bom? Então, se vocês forem ver aí, a gente já tem um total de 300 pontos no total. No primeiro dia aí, que vai existir nessa divisão, como eu comentei com vocês, né? Essa divisão de 10 questões discursivas de português e mais 10 de redação, vai ser dado aí 50 pontos para cada, certo? Ou seja, né, cada questão discursiva aí vai valer 5 pontos e a redação vai valer 50, totalizando aí 50 para cada, vai estar valendo 100 pontos. Ok? No segundo dia, né, vai ser a partir de 12 questões também, sempre nessa base 100, né? No total vão ser 12 questões, cada questão vai continuar valendo 5 pontos, ou seja, um total de 60. E aí, pela mesma lógica, né, se a gente acerta 30 desses 60 pontos, a gente vai ter no final 50 pontos do segundo dia da segunda fase. Certo? E a nota final, então, ela vai ser calculada a partir dessa continha aqui, tá bom? Então ela vai ter lá a primeira fase, né, que pode ser uma nota máxima até 100, né? A segunda fase aqui no dia 1, que também vai ter uma nota até 100, e o segundo dia aí da segunda fase, que também vai ter uma nota de até 100 pontos. Certo? Tudo isso aí vai ser dividido por 3, né? E depois vai ser colocado numa casa de 1000, né? Porque aí, por exemplo, se você tira uma nota final de 73 pontos, você vai ter uma nota aí de 730. Isso é importante aí para corrigir alguns empates que eventualmente podem acontecer, tá bom? Então, cada uma dessas notas aqui vai ter 100 pontos, né? Primeira fase, segunda fase dia 1 e segunda fase dia 2, cada uma dessas aí vão ter 100 pontos, e aí no total, depois, né, dividido por 3, vai dar um total de 100 pontos, no máximo também, por uma média simples, e depois vai estar sendo feita só essa multiplicação aí que eu comentei com vocês para uma base. Essa vai ser o cálculo da nota final. E a nota final, né, nesse caso aqui, para habilidades específicas, que são alguns cursos específicos, vai ser calculado da mesma maneira até aqui, né? Só que vai ter um peso muito importante aqui das provas de habilidades específicas, né? Porque elas vão ter peso 2. Elas também valem aí até 100 pontos, certo? Mas como elas vão ter peso 2, então vocês vão ter que multiplicar a nota que vocês vão ter aqui em habilidades específicas por 2. E no final aí vão ter 5 notas diferentes, né, contando as duas aqui das habilidades específicas. Faça essa divisão por 5 e a gente vai ter a nota final. Bom, comentando isso com vocês porque se vocês forem parar para pensar aí, vai ser muito importante saber disso aí na prova para que vocês entendam até um pouquinho aí sobre o que vocês precisam ou não estudar, o que é mais importante numa prova da FUVEST. Vamos dar uma olhadinha agora no manual do candidato da FUVEST, né, que nele vai estar descrito aí, dependendo do curso que você escolher, quais serão as matérias que vão cair no segundo dia da segunda fase, tá bom? Porque isso é importante, como a gente viu aí, o segundo dia da segunda fase, ele vai ter basicamente aí 1/3 da nota final também, assim como os outros 2 dias também vão ter cada um 1/3, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha agora aqui nesse documento. Então se a gente olhar aqui
primeiro, né? Para o curso de odontologia, né? O primeiro dia ele vai ter, claro, português e redação, isso é básico para todos os cursos. No segundo dia, biologia, física, geografia e química. Como são 12 questões, nos cursos que possuem aí 4 matérias, né, serão aí 3 questões de cada uma dessas matérias. Já do nosso lado direito aqui, né, em psicologia, o primeiro dia, como para todos, vai ser biologia, história e matemática, sendo, portanto, aí 4 questões para cada um, certo? Cursos aí que vão ser só 2, como é o caso de letras, que é história e geografia, vão ser só 6 questões, beleza? Então é importante vocês saberem até quais serão essas matérias que serão cobradas, para que vocês consigam também estar dando uma moralzinha, dando uma estudada com um pouco mais de calma, justamente nessas questões. Beleza? Bom, e agora vocês já pararam para pensar também no que poderia cair na FUVEST como um todo? Isso, claro, pessoal, é importante a gente olhar por meio de 2 opções aí. Tem 2 opções para a gente fazer isso. A primeira delas, é claro, é dando uma olhada em provas antigas, para que a gente saiba o que vai cair. Em geral, né, pessoal, em geral, o que se cobra nos vestibulares são conteúdos do ensino médio, mas a gente sabe que às vezes vai muito além do que esses conteúdos do ensino médio, então é importante saber especificamente o que está caindo, né? Aqui no manual do candidato, né, pessoal, a gente vai continuar vendo aqui um pouquinho sobre alguns conteúdos possíveis que são aí de cair na FUVEST, tá bom? Importante saber disso também, né? Então a gente vai ter aqui alguns deles, por exemplo, em biologia, né? A gente vai ter aqui, ó, por exemplo, biologia celular como algo importante que pode cair, né? Dentro da biologia celular, estrutura e fisiologia celular, certo? Aqui, só para a gente continuar mostrando, né? A gente vai ter aqui nesse elemento 2 também, entra dentro da biologia celular, né? A continuidade da vida na Terra, hereditariedade e natureza do material hereditário, entre outras coisinhas aí que são mais detalhadas. Se a gente for passando aí, a gente vai conseguir observar também, portanto, isso para cada matéria, né? Nesse caso aqui eu dei uma olhadinha com vocês em biologia, mas aí tem para tudo que é matéria depois, né? Se a gente olhar aqui história, por exemplo, que está aparecendo agora, vai ter o programa para a história do Brasil, né? Também em um pouquinho de uma maneira mais específica, certo? Então é importante aí que vocês também olhem esse tipo de documento para vocês terem uma noção aí do que pode estar caindo na FUVEST, tá bom? Então eu gostaria de dar agora umas dicas para vocês. Primeiro ponto, é importante vocês saberem um pouco aí já o curso que vocês pretendem fazer, porque como a gente viu, o curso também vai ser determinante para sua nota final, porque, né, dependendo do curso que vocês escolherem, a matéria, né, da segunda fase, do segundo dia, vai ser específica, então vai ser determinante para vocês conseguirem estar escolhendo aí o que vocês vão dedicar mais tempo para estudar, certo? Uma outra dica, claro, né, pessoal, é fazer as provas antigas. Por que fazer as provas antigas é importante? Porque cada prova aí vai ter uma especificidade. Muitos sabem, por exemplo, que o Enem tem diferenças significativas da FUVEST, tá? Então é importante que vocês façam as provas antigas da FUVEST, justamente para vocês poderem entender como que funciona essas diferenças, né? Pensando também, quando eu falo provas antigas, também está incluso aí as questões, né, de múltipla escolha, a própria redação e a prova dissertativa também, para que vocês entendam o funcionamento. E claro, né, pessoal, dá uma olhada nesses documentos, porque eles também vão ser importantes para vocês traçarem as estratégias, né? Então a gente vai ver, por exemplo, a gente viu aí que as vagas são divididas aí entre FUVEST e SISU. O que eu vou estudar mais? Depende. Se o meu foco é a USP, de fato, tem que olhar ali quais são as vagas, quantas vagas estão sendo destinadas aí para a categoria que eu estou me enquadrando ali, para a modalidade que eu estou me enquadrando, se é para concorrência, se é escola pública, se é PPI, certo? Então é importante vocês terem atenção nisso. Bom, e aí, claro, né, pessoal, muita organização, muita disciplina para que vocês consigam alcançar esse objetivo aí de entrar na USP, certo? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no nosso canal, dá um joinha aí para fortalecer, para dar uma engajada no vídeo, compartilha aí com geral que está em dúvida um pouco aí sobre como conhecer a FUVEST, beleza? A gente se vê na próxima e até já!